Hoje nós iremos falar, irmãos, sobre, nesta exposição da carta de 1 João, iremos falar sobre o amor, a evidência da verdadeira caminhada na luz. O amor é a evidência da verdadeira caminhada na luz. O amor com seus novos aspectos e novos significados no Novo Testamento. E hoje nós queremos, em alguns minutos, falarmos sobre a amplitude do amor no Novo Testamento. Qual o seu significado no Novo Testamento, sabendo que ele já estava no Velho Testamento. Quais os seus significados? Foi ampliado? O amor ganhou novos significados? É mais profundo? Ultrapassa o amor do Novo Testamento? O amor da igreja, ele ultrapassa as tradições? Vamos lá, meus irmãos. Todos acharam? Amém. Então eu vou pedir à irmã Cláudia que fizesse essa leitura. 1 João 2, de 7 a 11. 1 João 2, de 7 a 11, vou pedir à irmã Cláudia para fazer essa leitura. Amados irmãos, vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz, está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Amém. 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 Senhor Deus e Pai, novamente, ó Deus, entramos em Tua presença através da oração, meu Pai. Nós queremos agradecer por essa leitura, Senhor, e te pedimos que o Senhor, meu Pai, nos ajude a compreendê-la através do Teu Santo Espírito. Ó Senhor, que nos ensina, que está em nós, e nos ensina a compreender as Sagradas Escrituras. Ó Deus eterno, nós te agradecemos, ó Pai, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que nós, ó Deus, que nós venhamos atender, ó Deus, ao chamado do amor. Meu Deus eterno, que nós venhamos compreender esse termo tão significativo para a igreja do Senhor. Que isso seja realidade em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, hoje nós iremos falar sobre esse tema. Hoje pela manhã, dando continuidade à exposição dessa primeira carta de João. Sabemos que João são 3 cartas aqui. São 3 cartas. Nós estamos estudando uma carta só, e nós já estamos no capítulo 2, capítulo 2, versículo 11, e estamos expondo esta carta aos irmãos, expondo esta carta à igreja, estudando esta carta e aprendendo da palavra de Deus. Meus amados irmãos, João ele está falando aqui sobre o amor, a evidência da verdadeira caminhada na luz. Mas antes, ele vai ratificar aos irmãos o que é um verdadeiro cristão. Eu não sei se os irmãos lembram que João alenca algumas coisas sobre o verdadeiro cristianismo, que é ser um verdadeiro cristão. Quais as evidências, provas? As provas ele dá logo no começo de um falso cristão, Mas ele também ratifica nesta carta o verdadeiro cristão. Verdadeiro cristão.
E tem algumas provas que comprovam o verdadeiro cristianismo, que realmente estamos em Deus, que Deus está em nós, e que realmente estamos salvos. É que o verdadeiro cristão, ele passa tem algumas provas que ele dá aqui nesta carta, que comprovam que você é cristão. Primeiro, é a prova doutrinária. A prova doutrinária é aquilo que você pensa de Cristo e aquilo que você pensa, aquilo que você sabe, pensa em relação ao pecado. Nós sabemos que somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas, porém, nós temos advogado junto ao Pai. Nosso Paracletos, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Ele advoga por nós, porque temos um acusador. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, aquele que nos acusa de dia e de noite é Satanás. Ele está sempre a acusar o cristão. Cristão genuíno. Cristão genuíno, alguém vai lá e está sempre acusando. Então, se tem um acusador, temos um Paracletos. Este Paracletos é o Senhor Jesus Cristo. E esse Paracleto, ele é a expiação por nós. Ele é a expiação. O que significa expiação? Significa que o sacrifício de Cristo, ele aplacou a ira de Deus sobre nós. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi suficiente para pagar os nossos pecados. Então, a ira que ia ser derramada sobre nós foi derramada sobre Cristo. Então, ele fez a propiciação. Ele é a nossa propiciação do crente. Por isso, irmãos, que o crente não pode ser condenado. Ele não pode ser condenado porque já foi feita a expiação por ele. Ele já foi substituído. O Cordeiro substituiu. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Então, mas ele também traz outra prova, que é a prova moral. A prova moral. E a prova moral consiste na obediência aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o cristão é evidenciado pela obediência. E João, ele diz: se nós estamos nele, ele conclui dizendo, o versículo 6, aquele que diz que permanece nele, em Cristo, permanece na luz, então esse deve andar assim como ele andou, sendo Cristo o nosso exemplo principal. Cristo é o nosso exemplo, então devemos imitar a Cristo em tudo. E João quer ratificar aqui em que nós devemos imitar a Cristo. Aqui, meus irmãos, falando sobre a quarta evidência de um verdadeiro cristão. A quarta evidência de um verdadeiro cristão. Esta evidência, meus irmãos, está relacionada ao amor. Esta evidência está relacionada ao amor. E nós queremos estudar nessa carta a relação do crente ao amor que Cristo nos ensinou. Versículo 7 diz: amados, que a irmã Cláudia leu, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo. E isto, irmãos, nós queremos falar sobre esses aspectos deste amor. Diante disso, diante do que nós estamos lendo, daquilo que passamos para os irmãos, nós queremos explorar nesse texto que foi lido pela irmã Cláudia. Nós queremos explorar, meus irmãos, nesse texto, e vamos descobrir neste texto que nós lemos se realmente vivemos em amor. Se realmente se nós passamos por esta prova, que é uma prova que somos verdadeiramente salvos, que é uma prova que verdadeiramente estamos na luz e não nas trevas. Então, o crente é evidenciado por certas coisas que João traz aqui. Ele evidencia o não cristão, mas evidencia o cristão. Então, o amor é uma evidência do cristão. O amor é uma evidência do verdadeiro salvo. Mas quando João diz que o amor, ele é antigo, que esse mandamento ele é antigo, o amor é um mandamento velho, mas ao mesmo tempo
ele é um mandamento novo. Em quais aspectos ele é velho e em quais aspectos ele é novo? Isso que nós queremos saber. Porque João diz: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo. Quais aspectos esse mandamento é antigo? E em quais aspectos esse mandamento é novo? É isso que nós queremos descobrir para evidenciarmos, irmãos, que o novo mandamento, ele ganha novos aspectos. Ele é diferente do Antigo Testamento. Mas João diz: eu vos escrevo um mandamento, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento que é antigo. E ele vai falar sobre isso. O qual, esse mandamento, o qual tivestes esse mandamento antigo, perdão, irmãos, o qual desde o princípio tiveste. Então, quando ele está falando desde o princípio tiveste, ele não está falando da criação do mundo. Ele está falando de quando eles ouviram a palavra de Deus. A igreja, quando ouvia do evangelho, ele ouvia do amor cristão, né? A igreja evidenciava este amor quando começou. A igreja vivia nesse amor porque ela vivia na luz. Uma igreja que vive na luz, é impossível ela não evidenciar o amor. O amor sacrificial, o amor de Cristo. É impossível andar na luz e não evidenciar este amor. E João diz que esse mandamento é antigo. Em que aspecto? Veja aí, abre aí Levítico 19, versículo 18. Levítico, versículo 19 e 18. Quem achar primeiro pode fazer a leitura bem alto. Levítico 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Está vendo? Então, quando João está falando do mandamento antigo, qual é o mandamento antigo? Ele diz: mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Está vendo esse mandamento? Ele é antigo. Ele está na lei. Então, João está dizendo, é um mandamento antigo. Mas esse mandamento antigo, no Novo Testamento, ganha novas referências e novos aspectos. Ele é mais profundo, muito mais profundo daquilo que a gente imagina. Irmãos, e o grande desafio de hoje pela manhã é descobrirmos se nós estamos neste amor. Então, irmãos, o Velho Testamento fala sobre este amor. Então, todas as pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus, que tinham o Pentateuco, eles conheciam, sabiam que deveriam amar o seu próximo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. O interessante é que aqui, o Velho Testamento, o aspecto que ele tem é que o amor deveria ser evidenciado pelo próprio povo, pela própria nação, pelos próprios irmãos deles, patriotas, né? Mas Jesus ele vai ampliar isso aí, falando sobre o amor. Então, no Velho Testamento, o amor é um mandamento velho, mas porém novo. No Velho Testamento, Levítico 19, versículo 18. Mas no Novo Testamento, ele é novo. Ele é novo. Por que ele é novo? Olha o que João está falando, irmãos. Vamos voltar lá para João. João capítulo 2. Olha o que ele está falando. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio, na conversão dos irmãos, esse mandamento tivestes. Então eles tiveram esse mandamento, foram ensinados sobre esse mandamento. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. A palavra que ouvistes. Mas como ele é novo no Novo Testamento? Nós sabemos, irmãos, que nós estamos no Novo Testamento, né?
nós estamos vivendo no Novo Testamento. Aqueles que viveram no Antigo Testamento, mas nós, a igreja, está vivendo no Novo Testamento. Né? Mas também não queremos dizer que o Antigo Testamento ele perdeu valor. O Velho Testamento ele é valoroso e o Antigo Testamento é valoroso. Ele não perdeu a sua eficácia. Ele continua com a sua mesma eficácia. Né? Ele não perdeu valor quando chegou o Novo Testamento. Ele continua com a mesma eficácia. O Novo Testamento ele continua cumprindo as coisas do Velho Testamento. Sendo assim, irmãos, o mandamento que Cristo está falando, o mandamento que Cristo vai falar, que João vai expor sobre o Senhor Jesus Cristo, nós queremos falar, irmãos, sobre esses aspectos. O mandamento é novo em quantos aspectos que nós podemos encontrar na palavra de Deus? Em 3 aspectos. Quais são os aspectos? O mandamento é novo. Primeiro, o mandamento é novo em profundidade. O mandamento no Novo Testamento, ele é diferente do Velho Testamento. Porque ele é profundo. Ele é mais profundo. Vejamos, irmãos, então, o que Cristo falou aí, o que João escreveu em relação a Cristo, no capítulo 3, versículo 16. De João, 1 João 3,16. Aqui mesmo, 3,16. O que fala aí? Por que ele é mais profundo, então? Nisto conhecemos o amor. Por que ele é profundo? Que Cristo deu a sua vida por nós. E por que ele é profundo? Porque devemos dar vida pelos irmãos. Entenderam? Porque ele é profundo. Então o Novo Testamento, o amor no Novo Testamento, ele é profundo. Ele é diferente do Antigo Testamento. O amor do Novo Testamento, ele ganha um aspecto profundo. Porque Cristo, ele deu a sua vida por nós. E o texto diz que, assim como Cristo deu a sua vida por nós, é profundo porque nós também devemos dar a vida por nossos irmãos. Então, irmãos, essa profundidade do amor que eu falo no Novo Testamento. Cristo deu a sua vida por nós. Diferentemente, irmãos, esse amor do Novo Testamento, ele ultrapassa toda e qualquer tradição. Abre aí Mateus 5, versículos de 43 a 44. Lê aí Mateus 5, de 43, versículos 43 e 44. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu quero passar para os irmãos a profundidade desse versículo. Quando Jesus disse assim, ouvistes que foi dito, ele está falando da tradição. Era ensinado no Antigo Testamento a seguinte forma sobre o amor. O que era dito era isso, pelos rabinos. Eles ensinavam, irmã Rosa, nas sinagogas, dessa seguinte forma. Era olho por olho e dente por dente. Eles ensinavam que nós devemos pagar da mesma forma. Mas Jesus, ele vai aprofundar esse mandamento. Ele vai dizer: eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta ali também a outra. E ao que quer demandar contigo, tirar a túnica, deixa ali também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E ele novamente fala: ouvistes
o que foi dito, a tradição. A tradição dizia assim: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa era a tradição. A tradição, os rabinos ensinavam isso. Olha, ama o teu próximo, mas aborrece, odeia o seu inimigo. Odeia o seu inimigo. E nas sinagogas era ensinado assim. Mas por que agora ele é profundo? Por que agora o ensinamento é diferente? Porque Jesus diz no versículo 44: eu, porém, vos digo. Olha a diferença. A tradição dizia: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas o que Jesus disse? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Entenderam, irmãos? Então a tradição dizia uma coisa sobre o amor: você deve amar o seu próximo, mas você deve odiar o seu inimigo. Por que é mais profundo, irmãos? Porque o amor no Novo Testamento que Jesus ensina é mais profundo. Porque ao invés de eu odiar o meu inimigo, agora eu passo a amá-lo. Em vez de eu odiar aquele que me persegue, agora eu passo a orar pelo que me persegue. Em vez daquele que quer tirar a capa e eu tentar revidar, eu dou a túnica. Eu deixo ir, deixa levar. Deixa levar. Aquele que quer andar com você 1 milha, vai com ele 2. Então esse aspecto do amor é diferente do Antigo Testamento. É diferente da tradição antiga, dos rabinos quando ensinavam. Eles ensinavam que nós deveríamos odiar o nosso inimigo. Jesus diz que nós devemos amar o nosso inimigo. Então esse amor ganhou profundidade no Novo Testamento. Ele ao mesmo tempo ele é antigo, mas ao mesmo tempo ele é totalmente novo, meus irmãos. Ele ultrapassa as tradições. Ele é totalmente diferente. Ele ganha um novo aspecto no Novo Testamento. Olha aí, meus irmãos, que Jesus especializa esse mandamento, dizendo ser novo mandamento. João 13, 34. João 13, versículo 34 e versículo 35. João, o Evangelho. João 13, versículos 34 e 35. Quem achar primeiro pode ler. Um novo mandamento vos dou. Novo mandamento vos dou. Olhe bem o que Jesus está dizendo. Novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, irmãos, o novo mandamento que Cristo ele dá para os seus discípulos. Eu dou um novo mandamento. Mas o mandamento do amor já existia. Por que ele é novo? Por que ele é um novo mandamento? Porque ele está diferente. Porque a medida do amor é a mesma medida de Cristo, do amor de Cristo por nós. Entenderam, irmãos? Ele ganha um aspecto diferente, ele é mais profundo. Por quê? Porque eu deveria odiar o meu inimigo, agora eu devo amar. E não é nada fácil amar o nosso inimigo. Seria mais fácil amar quem nos ama. Seria mais fácil dizer eu te amo a quem nos ama. Mas, irmãos, os publicanos, os pecadores fazem isso. Então Jesus quer que nós façamos diferente. E a medida do amor que Jesus dá aí, irmão Misael, no novo mandamento é como ele amou. E ele diz, completa o 35, irmão Misael. Como é que os discípulos seriam conhecidos? Os discípulos seriam, versículo 44, Misael. Três, 35. 34. Não, 34 e 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então os discípulos agora, no Novo Testamento,
eles seriam conhecidos pelo amor. Uma igreja que acabou o amor, irmãos, ele acabou tudo. Acabou o cristianismo. Acabou Cristo naquela igreja. A igreja de Efésio abandonou o primeiro amor, o amor por Cristo. Jesus disse: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Volta, arrepende-te, volta ao primeiro amor. A marca da igreja, se na grande tribulação, a marca dos ímpios, ou seja, aqueles que não irão se converter, é a marca 66, é a marca do homem, é a marca da besta. A marca da igreja é o amor. A marca da igreja é o amor. A marca da igreja hoje, irmãos, nós somos marcados pelo amor. Tem que evidenciar este amor em nós. E esse amor é sacrificial. Você conhece um cristão genuíno pelo amor? Não é pelo que ele diz, é pelo que ele faz. É pelo que ele pratica, o que ele demonstra com seus irmãos. Ele se sacrifica pelos seus irmãos. Ele está disposto a sacrificar-se pelos seus irmãos. Porque Cristo, ele fez isso por nós. Então, nós concluímos que o amor é a marca do cristão do Novo Testamento. Desde Atos capítulo 2, o começo da igreja, a Apocalipse capítulo 4, o término da igreja, a marca é o amor. Muitas pessoas relataram sobre os cristãos, os primeiros cristãos, que eles amavam uns aos outros, que eles ouviram sobre daquele homem chamado o Cristo, e eles falam sobre amor nas suas reuniões. Se você for ler a história dos primeiros pais da igreja, os relatos externos da igreja, vai falar que o que evidenciava nas igrejas era o amor, que era diferente de toda a sociedade. Aquelas pessoas que se dizem cristãos, que adoram um homem chamado Cristo, eles falam sobre amor e compartilham uns com os outros do amor. Então isso foi até um motivo de muitas contenções no começo da igreja. Porque o que os discípulos, lembra o que João falou aqui? O que vocês ouviram logo foi o quê? O que vocês ouviram no começo da conversão foi o quê? O amor. O que eles vinham falando logo, a pessoa nunca ouviu falar de Jesus. Ele vinha falando do amor de Jesus para aquelas pessoas. Então ele diz: olha, esse é um mandamento, esse é um mandamento antigo. O mandamento que vocês ouviram é esse, quando ouviram a palavra sobre o amor. Irmãos, Cristo evidencia que infelizmente esse amor vai se esfriar, acabar, vai se extinguir na igreja. E hoje quase que não existe. Quase que não existe. Até mesmo falar sobre amor na igreja, há pessoas que entendem diferente. Mas, irmãos, o amor que Cristo ensinou, passou para nós e praticou com sua vida, com a sua própria vida, e ensinou os discípulos: vocês vão fazer isso. Quando lá em João capítulo 21, irmãos, eu lembrei agora do chamado de Pedro. Jesus disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro teve que abandonar tudo para cuidar dos novos convertidos. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Então apacenta as minhas ovelhas.
Ou seja, agora você vai cuidar de gente, não mais de peixe. Você agora vai ser pescador de homens e não mais de peixe. Agora você vai deixar tudo para cuidar das ovelhas. E o que foi que Pedro fez? Morreu por causa das ovelhas. Então imitou a Cristo? Ele imitou a Cristo. Mas infelizmente, peço aos irmãos que abram em Mateus capítulo 24, versículo 12. Leia rapidamente, irmãos, Jesus falando sobre o fim do amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase tudo. Escute bem isso, irmão. Jesus está falando que a marca no fim, aí ele vai falar aí de assuntos perto da grande tribulação. Ou seja, antes dele vir, o que caracterizava a igreja, o que ia dar uma característica à igreja e ao mundo, é a falta de amor. Mas ele diz que é por causa da iniquidade se multiplicando. Ele diz, e por se multiplicar, leia aí novamente, irmã Lucia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase tudo. Está vendo aí, irmãos? Infelizmente, a iniquidade está se multiplicando e o amor diminuindo. É um crescendo e outro decrescendo. A iniquidade, o que é iniquidade? Perversidade, mal, pecado. Então, o pecado vai subindo e o amor diminuindo. O pecado subindo, o amor diminuindo. Um é crescente, o outro é decrescente. E Jesus disse, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. E ele está falando desse contexto do amor. Porque ele antes está falando do amor. Permanecer é manter-se nesse amor. E ele diz, quem vai ser salvo? Aquele que permanece no amor. Permanecer no amor, irmãos, é a mesma coisa que estar na luz. Evidenciar o amor é a mesma coisa que estar em Cristo. Ele está dizendo, só vai permanecer o cristão genuíno. Irmãos, o amor é uma prova. Nós estamos vivendo este versículo que a irmã Luzia leu. Que o amor está se acabando. O amor está se acabando, está extinto esse amor. Ninguém mais se sacrifica um pelo outro. Ninguém mais se sacrifica pelos seus irmãos, como Cristo ensinou. Mas antes, pelo contrário, é que nós falamos mal do nosso irmão. É o contrário. É que nós nos reunimos para falar mal do nosso irmão, falar mal da igreja, falar mal dos irmãos. Em vez de amar os irmãos, nós fazemos ao contrário. Vamos descobrir os defeitos e vamos falar mal. Então é isso que está acontecendo hoje. Picuinhas, grupos que atacam as igrejas, meus irmãos, e o amor está cada vez mais se esfriando. Mas Jesus disse que este é um sinal do fim. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O desafio que, para concluir esse primeiro ponto, eu nem sei se vai dar para a gente concluir toda a mensagem, mas o desafio é, você permanece nesse amor? Nós estamos permanecendo no amor sacrificial de Cristo. O segundo aspecto que eu quero falar nessa manhã é que esse amor, ele ganhou profundidade, mas esse amor, irmãos, esse amor também, ele é mais, digamos assim, ele é mais extensivo. O amor que Jesus falou, ele estende, ele é extensivo. Eu não vou nem abrir o texto, mas para a gente ganhar tempo, mas eu quero falar sobre isso, sobre o samaritano. Por que esse amor, o irmão Misael, é mais extensivo?
Porque o amor no Antigo Testamento estava mais restrito. Lembra? Que os israelitas, os judeus, odiavam os samaritanos. Vocês lembram disso? Eles odiavam os samaritanos, odiavam os gentios. Mas Jesus ensina que esse amor agora, Jesus ensina a extensão desse amor. Esse amor agora, ele rompe as barreiras. A prova é o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele, ao invés de cortar a volta, mas ele passa por onde? Ganhando vidas se convertendo. Ele passa justamente por Samaria. Ele passa por aquele lugar que os judeus não passavam. Ele conversa com uma mulher que os judeus não conversavam. E ele fala sobre a água viva, que ele é a água viva. Mas Jesus também explica sobre a parábola do bom samaritano. Lembra do bom samaritano? Passou aqueles que estavam mais próximos, né? Daquele homem que sofreu aquele acidente, espancaram ele. Passou um levita, estava próximo, era judeu, não ajudou. Passou um sacerdote, estava próximo, era judeu, não ajudou. Mas passou um homem estranho. Foi esse que pegou aquele rapaz, curou, passou óleo nas feridas, né, e cuidou daquele rapaz. Quem é o mais próximo? Quem foi o mais próximo? Foi o que estava distante. O que estava distante. Aquele que estava mais próximo, que era o judeu, ajudar o judeu, não ajudou. Mas o samaritano, que os judeus eram inimigo dele, foi o samaritano que ajudou. Então, o amor, ele ganha mais, além de profundidade, ele é mais extensivo, irmãos. Nós devemos amar não somente os nossos irmãos, nós devemos amar também os nossos inimigos. Olha como ele vai tão longe. Ele vai muito além daquilo que era ensinado pela tradição judaica. O amor, ele é grande em extensão. Ele vai a todas as pessoas que estiverem próximas de nós. Pode ser uma pessoa de longe, estranha, não só o nosso irmão em Cristo, mas a qualquer um. Nós demonstramos o amor que Cristo demonstrou por nós. O amor sacrificial. E ele prova isso na parábola do bom samaritano. E terceiro aspecto que eu quero falar sobre esse amor é o amor da experiência. O amor da experiência. Olha aqui o versículo 8 do 3. Versículo 8. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. É uma experiência. O amor é uma experiência que quando nós estamos vivendo, o que é que vai se dissipando em nós? Trevas. As trevas vão se dissipando. Quer dizer, irmãos, que quanto mais nós praticamos o amor, mais evidenciamos que estamos na luz. Não quer dizer que nós estamos em trevas, quando as trevas se dissipam. Quer dizer, irmãos, que, por exemplo, esta congregação, por mais que seja poucas pessoas, mas se for de irmãos convertidos, que evidencia este amor, é uma congregação que suplanta a uma igreja de 1000 pessoas. Se esta congregação ama, pratica, anda na luz, ela vai ultrapassar a igreja de milhões de pessoas que não ama, que não pratica as verdades de Deus, que não tem as provas do verdadeiro salvo, do verdadeiro cristão. Então, o amor, irmãos, ele é assim, ele tem as nossas experiências. Todavia vos escrevo, embora João não fale esse novo mandamento, aqui no versículo 8. Percebe-se que todavia vos escrevo um novo mandamento. Mas aqui ele diz aquilo que é verdadeiro nele. Ele diz, qual foi o mandamento que ele escreveu então? Ele não fala igual Rosa. Deixa a gente ao ar, né? Porque mas uma coisa ele registra, que
quando aquilo que é verdadeiro, o amor que é verdadeiro, estando em nós e nós nele, quando evidenciamos o amor, é a mesma coisa, irmãos, que Deus em nós e nós em Deus. Como eu falei na última mensagem. Deus está em nós. A essência de Deus é o quê? O amor. Sabia que o amor é a essência de Deus? Como é que nós podemos estar em Deus e não evidenciar amor? Se Ele é a essência do amor. Então, o que é que acontece com a nossa vida prática? As trevas vão se dissipando. E a verdadeira luz já brilha. Por que já brilha? Porque é manifesto o amor aos irmãos. Porque é manifesto o amor em nossas vidas. Não só a nossos irmãos, mas a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. Segundo ponto que nós temos a falar aqui nessa manhã, irmãos, é que o ódio não sobrevive à luz. Olha aí o versículo 9. O ódio não sobrevive à luz. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. O ódio que João está falando aqui, irmãos, é que aqueles falsos mestres que os irmãos já sabem, eu não vou nem mais dizer quem eram os falsos mestres que João estava se referindo, nem vou dizer mais, que os irmãos já sabem de cor. Que eles diziam estar na luz, porém, irmãos, não manifestava isso na vida prática, em relação ao amor, aos necessitados. Por exemplo, o irmão estava necessitado, mas eles não ajudavam. Por que não ajudavam? Porque eles acreditavam que a carne, a matéria é má, e eles desprezavam a carne. Isso é coisa da carne, né? É igualmente um irmão está sofrendo, a gente dizer isso é pecado. Está sofrendo por causa de pecado, viu? Quem disse? Fosse assim Jó, coitado de Jó, né? Os amigos de Jó, Eliú, Elifaz, a Bildade, acusaram Jó de pecado. Jó sofreu, coitado, e eles, isso é pecado na sua vida, confesse, isso é pecado. Quantas vezes nós podemos errar por ver um irmão sofrendo, nós acrescentar isso, tá vendo ali, é pecado, está pagando pelo que fez. Não, irmãos, não, quem fazia isso eram os falsos mestres, que João aqui quer atacar. João aqui ataca, e ele diz, aquele que diz estar na luz, ele está se referindo, não é aos cristãos agora, está se referindo aos falsos mestres. Eles diziam estar na luz, eles diziam ser iluminados, eles diziam ser os salvos por causa do conhecimento, eles diziam ser superiores, e João diz, você que diz estar na luz, mas despreza o seu irmão, você está nas trevas. Que João está dizendo, né? Você que diz estar na luz, mas odeia no sentido de desprezar, você está nas trevas. 3:15 aqui do mesmo livro, 3:15, todo aquele que odeia seu irmão, ou despreza o seu irmão, odeia seu irmão, que é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino, ele conclui, não tem vida eterna permanente em si. O que é que ele está dizendo? Para a gente resumir, ele está dizendo que quem que odeia o irmão não é cristão. Não evidencia nada de Cristo. Porque Cristo, ele mostrou o amor, irmãos, em nós, nas nossas vidas. Aquele que odeia, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Eu temo a dizer, eu tenho certeza, eu tenho a dizer no sentido que eu sei que não existe nenhum cristão que odeie o outro.
que ofendeu, que foi ofendido, e aí ficou de mal com aquele irmão. E agora odeia aquele irmão, passa de longe para não ver. Eu vou custar acreditar que não existe isso na igreja. Que não existe isso na igreja. Que o irmão ficou brigado com o outro e não pede perdão. E não pede perdão. Aí vai surgir o que se acontecer isso? Dúvidas de que se realmente aquela pessoa é salva. João deixa claro, mas João é mais enfático do que todos nós juntos. João é logo claro, diz: esse cidadão não é salvo. João é mais enfático do que... A gente procura rodeios, procura passar a mão na cabeça, mas João não. E ele não deixa de amar fazendo isso. Mas amar também é falar a verdade, não é? Amar também é falar a verdade. Então ele diz: não é crente não. Tá bom, irmãos? Aí a gente vai fazer o seguinte: não. Essa pessoa que não sei o que vai ficar tapeando. Mas João é logo enfático: não é salvo. Pronto, é isso que João quer dizer. Não é. Odeia seu irmão, não está na luz. Não está na luz. Então eu quero concluir esta mensagem. Irmãos, falando sobre o ódio, que é aquilo que João está falando no versículo 11. João conclui para os cristãos, dizendo no versículo 10, que aquele que ama o seu irmão permanece aonde? Na luz. E nele não há tropeço. Eu quero dizer que também aquele que ama o seu irmão, por que ele não causa tropeço? Porque ele não é motivo de tropeço. Ele nem causa tropeço nos outros e nem causa tropeço em si mesmo. Por exemplo, eu amo meu irmão Eduardo. Logo, eu não vou causar tropeço para o irmão Eduardo. Por que eu não vou causar tropeço? Porque eu não vou falar mal dele. Aquela outra pessoa que não é meu irmão em Cristo, é o meu vizinho, ou é um distante. Por que eu não vou causar tropeço para a igreja de Deus? Porque eu não vou falar mal dele. O meu irmão em Cristo, eu não vou falar mal dele. Se eu tiver alguma coisa que é errado, que eu vejo nele que é errado, eu o chamo. Converso com ele em particular: irmão, vamos acertar isso aqui? Irmãos, eu vi isso é errado. Todos nós tropeçamos de alguma coisa. Vamos por aqui. E um pode corrigir um ao outro. Conversar. Jesus disse: se você tem alguma coisa contra o seu irmão na hora de ofertar, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, estiver em débito com o seu irmão, não vá levar sua oferta não. Resolva primeiro com o teu irmão e depois oferte. O que vem primeiro antes da oferta? Se separa o seu dízimo, a devolução do seu dízimo, e aí lembra que eu estou em falta com meu irmão. Meu irmão, vá resolver o problema com o teu irmão primeiro. É isso que Jesus ensina. Vá, peça perdão. Mateus capítulo 18. Aí vai o cristão, pede perdão. O cristão resolve o seu problema. Aí ele vem com o coração limpo, puro, e oferta ao Senhor, que é parte do culto. Então, irmãos, em relação ao ódio, Jesus vai dizer, nós queremos concluir essa mensagem, que quem odeia o seu irmão é uma evidência clara, irmãos. Nós queremos trazer essas 3 evidências amargas, 3 realidades de quem odeia seu irmão. A primeira realidade, para encerrar, é que quem odeia seu irmão não é salvo. Não tem salvação. Versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas. Está vendo como João é bem claro? Você diria isso? Tem um irmão que odeia o outro. Você ia procurar, né?
João é bem claro. Quem odeia seu irmão não está em Deus, está nas trevas. É isso que João quer dizer. Então eu quero trazer isso para encerrar. Que quem odeia seu irmão não tem salvação da sua alma. Não tem a salvação da sua alma. E segundo, que quem odeia o seu irmão não tem propósito na vida. Por que não tem propósito na vida? Aquele que odeia seu irmão está nas trevas, parte B, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai. Qual o propósito que uma pessoa que odeia seu irmão tem? Ele é como uma pessoa que anda vagando. Vagando, não sabe para onde vai. Por que não sabe para onde vai? Está nas trevas. E terceiro e último lugar, para encerrar. Aquele que odeia seu irmão permanece cego. Vamos concluir aqui? E não sabe para onde vai. Parte C. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, o amor é tão importante que quem não ama não é salvo. Não é salvo. Então, irmãos, esta carta traz a lume. O que evidencia esta carta? Nos dias de hoje, para nós que estamos vivendo o nosso contexto, os nossos dias, através dessa carta você sabe quem é um crente e quem não é. Uma igreja que tem cristãos, uma igreja que não tem cristãos. Tem um pastor aí que xinga os outros, que o pessoal está chamando de maracutaia. Eu nem vou dizer que é Silas Maracutaia, Silas Malafaia. É uma pena, ele não era assim. Mas ele evidencia toda hora. Evidencia toda hora. Tem uma igreja aí que tem um cowboy que quem quiser que fale mal dele, o que é que ele diz? Ele amaldiçoa essa pessoa. Ele amaldiçoa. Fale mal dele. O cowboy. O apóstolo Valdomiro. Posso falar aqui, irmãos? E essa mensagem vai para a internet. Irmãos, aquele que falar mal dele, saia de baixo. Ele amaldiçoa. Ele amaldiçoa. Ratinho foi falar mal dele. Ele amaldiçoou o Ratinho? Ele calou a boca de Ratinho. Ratinho teve que levar ele lá. Ó, meu filho. Olha, o pastor Valdomiro. Olha que beleza. Fala mal dele. Por quê, irmãos? Está nas trevas. E evidencia que não é salvo. Evidencia que não é salvo. E todas as igrejas e todas as pessoas que se dizem estar na luz, mas odeiam o seu irmão, na verdade é que elas estão nas trevas. Elas não são cristãs, elas não são salvas. A prova é que quando Cristo vier, vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí para a grande tribulação. Esta é a prova, irmãos. É por isso que os cultos estão sendo tudo filmados. Até mesmo aqui. Essa pequena congregação. Não passa nada aqui. E o culto. Vai tudo filmado. Não é à toa que está tudo sendo filmado. É uma prova cabal. É uma prova cabal. Os cristãos vão sumir. Mas vão dizer que foi disco voador, que foi alguma coisa que levou. Vai lá, as câmeras nas igrejas comprovarão que não foi nada de disco voador. Foi Cristo que levou a igreja. Mas eu quero dizer para os irmãos que todas essas pessoas que odeiam seu irmão, ela está tão longe de Cristo quanto um abismo separa. Quanto ele está num abismo de trevas, dizendo-se que está na luz. Deus abençoe. Amém. Amém.